Boa noite, que Deus abençoe vocês cristãos. A instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, que vos louvo, portanto, vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Portanto, antes de tudo, estou informando haver de divisões entre vós quanto vos reuni às igrejas, e em parte creio, porque até importa que haja partido entre vós, para que também aprovais, torne-se conhecimento em vosso meio. Quando, pois, reunir no mesmo lugar, na casa de Deus, não é a ceia do Senhor que comeis? Portanto, comeis cada um, torneis anteparticipante da própria ceia, que há que tenha fome, ao passar também quem se embriaguei. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber comida, beber água, beber suco, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada tens e vos dizeis, louvai-vos nisto, certamente não vos louvais, porque eu recebi do Senhor e eu também o entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graça partiu, dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isso em memória de mim, em memória de Jesus. Jesus partiu o pão e falou, esse é meu corpo dado por vós, coma em memória de mim, para lembrar de mim. Porque semelhante, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o meu cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto toda vez que bebeis em memória de mim, em memória de Jesus, para lembrar de Jesus, que é a morte dele, a morte dele, o sangue dele derramado. Portanto, todas as vezes que comeis este pão e bebeis desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isto, aqueles que comem do pão e bebem do cálice indignamente será réu, condenado, do corpo e do sangue do Senhor. Examinais, pois, o homem a si mesmo, e tome do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, bebe para o seu próprio juízo, para a sua própria condenação, para si. Porque come e bebe sem discernir, a razão que por haver entre muitos fracos, tem muitas pessoas fracas dentro da igreja, desanimada, prostrada. Muitas pessoas fracas e doentes, tem muitas pessoas doentes com câncer por causa da Santa Ceia, porque vive no pecado, porque vive na mentira, porque vive julgando, porque vive condenando, porque vive tendo os maus olhos, vive adulterando, vive no adultério, vive na prostituição, vive no erro, vive nos maus pensamentos, vive julgando, condenando, maltratando as pessoas e participa da Santa Ceia. Tem muitas pessoas fracas dentro das igrejas, espiritualmente, e voltada para as coisas do mal, para o pecado, para a mentira, para o engano, até falar na língua dos anjos, mas está fraca. Tem muitos doentes com câncer dentro dessa igreja por causa do pecado. Comete pecado e não se arrepende do seu pecado antes de participar. Quando você participar da Santa Ceia, peça perdão dos seus pecados. Você peca no modo de pensar, você peca no modo de julgar, você peca no modo de agir, você peca no modo... Não participe na Santa Ceia indignamente, senão você pode morrer. Dormir é morrer. Você pode morrer, perder a sua vida. E vivendo no pecado. Se arrependa dos seus pecados antes de pegar a Santa Ceia. Na hora que você pegar, você se lembre que você pecou.
pecou no mal de olhar, de falar, de pensar, de agir. Aí fala assim, examinais, pois, 1 Coríntios 11, versículo 27, 28. Examinais o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, bebe para o seu próprio, bebe para juízo. Aí fala assim, versículo 27. Por isto, aqueles que comem do pão e bebem do cálice do Senhor, indignamente será réu condenado do corpo, do sangue do Senhor. Não beba para ser réu. Se arrependa dos seus pecados antes de pegar a Santa Ceia. Na hora que você pegar na Santa Ceia, se arrependa do que você cometeu, para que você não morra. Aí fala assim, ó. Eis que a razão que há muitos fracos doentes e poucos que dormem, morrem. Porque se julgasse a nós mesmos, você tem que julgar você mesmo todos os dias. Não é julgar os outros, não. Hoje muitas pessoas julgam os outros, mas não se julgam. Não sereis julgados. Mas quando julgais, somos disciplinados. Quando nós julgamos nós mesmos, somos disciplinados pelo Senhor. Para que não sejamos condenados como o mundo. Não vá para o inferno como o mundo. Mas quando julgais, somos julgados. Assim, pois, irmão, quando reunir para comer, esperais pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, coma comida em casa, a fim de não reunir para o juízo, para ser condenado. Quanto aos demais coisas, eu ordeno quando for ter convosco. Deus, a Santa Ceia não é brincadeira, já levou muita gente para o inferno, já levou muita gente tem muita gente réu, condenado por causa que participa da Santa Ceia e vive na injustiça, vive no pecado, vive na mentira, vive no engano, vive na prostituição, vive no adultério, vive julgando, vive condenando, vive fazendo maldade, vive tendo maus olhos, está condenado ao inferno. E se morrer agora, vai sentar no colo do capeta, vai direto para o colo do diabo. A Santa Ceia, quem não participa do sangue, não bebe do cálice, não tem parte com Deus. Abra a sua Bíblia aí, em João 5. João 5, abre aí em João 5. João 6, que diga, me perdoe. João 6, abre aí em João 6. Versículo... Aí fala assim... Versículo 54. Este pão é que... Não. Eu sou o pão da vida que desci do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu lhe der para a vida do mundo. Vem para cá. Disputavam os judeus a si mesmo, dizendo, como podes dar de comer do seu próprio carne? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não comer da carne do Filho do Homem e não beber do sangue, não tem vida em vós mesmo, não vai ter vida em vós mesmo. Quem não bebe do sangue da carne, não come da carne, não tem vida em vós mesmo, não tem a vida eterna, não vai ter a vida. Eu sou o pão, comeis no maná. Assim, respondeu Jesus, quem come da minha carne, quem come... João 6, versículo 4. Respondeu Jesus, em verdade vos digo. João 6, 53. Respondeu Jesus, em verdade vos digo. Quem comeste da minha carne e bebe do meu sangue, não bebe do meu sangue, não tem vida em vós mesmo. Respondeu Jesus, em verdade te digo. Quem não come da minha carne, da carne do Filho do Homem, e não bebe do sangue do Filho do Homem, não tem vida em vós mesmo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei nos últimos dias. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, e eu igualmente
eu vivo pelo Pai. Também que se alimenta de mim, viverá. Eu sou o pão que desceu do céu, semelhante àquele que comeres tudo, come, morrerão. Quem come este pão viverá eternamente. Então Jesus, quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum, falava isso. Quem não participa do corpo e da carne e do sangue de Jesus não tem parte nele, não vai ter a vida eterna. Então, Jesus falou assim, ó, no versículo João 6,53. Respondeu Jesus, em verdade te digo, se não comeis da carne do Filho do Homem e não bebeis do sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei nos últimos dias. Pois a minha carne é a verdadeira bebida, e o meu sangue, minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Que Deus abençoe vocês. Jesus, participe da Santa Ceia, mas não indignamente. Beba do sangue de Jesus e você vai ter a vida eterna. Coma da carne do seu Jesus e você vai ter a vida. João 6, 53. 54. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Pois a minha carne é a verdadeira vida, a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira.